Meus amigos, e mais do que esperado, o Vasco, segundo o Atenção Vascaínos, tá? Foi uma notícia trazida pelo Atenção Vascaínos, tá? Isso mesmo, Atenção Vascaínos trouxe que o Vasco está entrando na justiça contra a administração do Maracanã para conseguir jogar no Maracanã, tá? Então eles não gostaram do veto do Flamengo para utilizar o estádio no duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil, tá? Eles entraram na justiça divulgando o documento que comprova a existência de um acordo para o uso do estádio. Ok, mas tem que avisar com antecedência. O documento é assinado em 7 de abril de 2024, conta com as assinaturas do BAP, presidente do Flamengo, Mário Bittencourt, na época presidente do Fluminense, e Carlos Amoedo e Bianca Reis, que integrava a diretoria do Vasco naquele período. Só não entendem, né, que o gramado já está em péssimo estado e só vai piorar. E aí tem uma outra questão, tem que avisar com antecedência. Eles estão dizendo que avisaram a tempo e que o Flamengo e o Fluminense que demoraram para responder. A questão o gramado está num estado, né, complicado. Eles estão querendo utilizar, o Flamengo e o Fluminense já cederam e aceitam que o Vasco utilize em várias datas durante o ano, e eles estão entrando então na justiça. É direito deles, eles vão sempre fazer isso, né? E parece que essa guerra entre Flamengo e Vasco não vai terminar, né? Enquanto o Pedrinho ofende a pessoa do BAP, Flamengo, Fluminense e Vasco seguem sem se entender nos bastidores. É uma situação aí complicada, essa envolvendo o Maracanã. E é o que eu falo, eles gostam de dizer muito tem estádio, mas quer jogar no Maracanã. E o Maracanã, quem é que administra? Flamengo e Fluminense. Aí começa a falar de inquilino não é dono. Inquilino não é dono, né? Engraçado, mas vocês têm que entrar na justiça para poder jogar lá, né? Tá certo. E aí, a gente tem outras situações que eu tô vendo, torcedor do Palmeiras, inclusive o Fernando lá, o Insta Verde, falou comigo que ele falou no canal dele sobre isso, tá? Que ele falou sobre essa questão das garantias do Sosa. Então os próprios palmeirenses estão ficando aí, tá? Ele disse, falamos disso no YouTube, que a Crefisa deu aval ao Vasco para fechar a contratação do Santiago Sosa com o Racing. Ou seja, mais uma vez, né, a Crefisa, vale lembrar que na semana do jogo com o Vasco ano passado, foi aquele 3-0, a Crefisa emprestou dinheiro, né, acho que foi o Lamarck e tal, eles emprestaram dinheiro pro Vasco. Aí não vou dizer que foi armado, não, eu tô dizendo, mas é uma movimentação que estranha, né? Não é legal. E ninguém tá acusando de nada. Agora, né, não foi na semana, mas foi para garantia do Sosa, acontece a mesma coisa. Então os próprios palmeirenses estão começando a achar tudo isso muito estranho. Eu falei que isso ia acontecer, gente, eu falava que vai chegar uma hora que eles vão querer a saída da Leila, do Abel e do Barros, e que vão criticar a Leila, vão começar a perceber que não é legal. Bastou o Palmeiras não contratar ninguém e o Vasco contratar o Sosa. Bastou isso acontecer, o Palmeiras não contratou ninguém e o Vasco contratou o Sosa. Mas o Palmeiras contratou o Alexander Barbosa. Isso foi antes, ok. Eu digo agora. E aí, óbvio que os caras iam reclamar. Por quê? A Crefisa deu o aval, não, sendo justo, tá? Não foi na semana do jogo agora contra o Vasco. Mas foi ainda agora. Ele já chegou a jogar contra o Santos, não é isso? O Sosa, e já foi apresentado. Mas saiu hoje a notícia que o aval para fechar o Sosa veio da Crefisa, junto ao Vasco. E aí, óbvio, os palmeirenses já, o Insta Verde, os outros influenciadores estão falando disso. O que está acontecendo? A patrocinadora do Palmeiras, que a Leila é da família da Leila, e ela é presidente do clube ainda, ajudando o Vasco a contratar. Tem jogo contra eles. Como é que vai ficar a história? Olha só, gente, olha só, o assunto é muito complicado. E se o Santiago Sosa faz o gol do Vasco e o Vasco ganha do Palmeiras? O Flamengo vence o Cruzeiro, assume a liderança com um jogo a menos. Como é que os palmeirenses vão ficar, com a Leila, hein? Se o cara que a Crefisa deu aval faz o gol novo. Vocês já pensaram se isso acontecer, gente? Não é impossível não que ele é bom, faz gol de cabeça, ele é bom no jogo aéreo. Vocês já pensaram o que pode acontecer? Passa pela cabeça de vocês o que pode acontecer
se o Palmeiras perde pro Vasco com o gol do Sousa, eles já estão chateados, que estão contratando e eles não. Tá? E não... Dá para normalizar isso, gente? Eu não consigo normalizar. Tá? Inclusive, estava conversando com outro palmeirense aqui, que tem canal também, tá? Mas falou comigo em off, não gosto de mostrar conversa de ninguém. Conflito total. De quem é a Crefisa? Da família da Leila, que é presidente do meu time, ele falando aqui, cujo filho enteado quer comprar o Vasco sabendo que é proibido pela lei e pelo regulamento. Aí eles garantem a compra de um jogador para um clube com quem disputam o mesmo campeonato e já disseram publicamente quererem comprar. Tá? E aí, a Anresf, né, que foi criada aí essa agência para cuidar do fair play financeiro, tem que olhar para isso, porque realmente está muito estranho. E olha só, a CBF está avaliando realizar o jogo atrasado entre Flamengo e Mirassol para o dia 2 de setembro. Ainda não está divulgado, publicado, tá, que esse jogo será no dia 2 de setembro. Eles estão avaliando. Eles querem aproveitar a brecha em data da Copa do Brasil, sem jogo no Rio de Janeiro, e a expectativa é de que a remarcação saia a qualquer momento, pode sair agora, tá? Então, CBF já tem em mente essa data de 2 de setembro. Era a data que o Flamengo não jogaria, foi eliminado na Copa do Brasil. Então, eu acho muito boa. Eu acho muito boa essa data, tá? Estava aguardando a definição dos confrontos da Taça Libertadores para avaliar novas possibilidades, mas a classificação do Flamengo restringiu aos dias de Copa do Brasil, mas isso está ótimo, tá? O Flamengo tem que aproveitar essa data mesmo. É isso aí. Não adianta botar em data FIFA, porque aí você tem jogador convocado. Aí não adianta, tá? Então, era a brecha esperada, porque o Mirassol também foi superado pelo Grêmio nas oitavas de final. Então agora é possível colocar na data da Copa do Brasil, tá? Então as autoridades de segurança já deram o ok para a realização da partida. Não vai ter outro grande evento esportivo no Rio de Janeiro. O Vasco é o único carioca vivo na Copa do Brasil e definirá uma vaga para a semifinal no mesmo dia, né, diante do Vitória, mas é no Barradão. Não é o jogo que eles estão querendo jogar no Maracanã, é na outra semana, tá? Então, o Flamengo vai estar buscando a liderança numa data de Copa do Brasil. Uma liderança no Brasileiro, mas é na data da Copa do Brasil, porque é esse jogo atrasado, que o Flamengo está há muito tempo aí com esse jogo atrasado, diante do Mirassol, em casa, né? A gente espera que o Flamengo possa vencer e chegar aí a essa liderança e bobear, né? Vale a gente ressaltar que esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro vale a liderança para o Flamengo, tá? Para já dar aquela impressão, né? Para já mostrar para todos ali quem é o líder real, com a mesma quantidade de jogos. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro no Mineirão este sábado, o Flamengo assume a liderança do Brasileiro. E não é a liderança virtual. É liderança, sim, com a mesma quantidade de pontos. Por 24 horas, porque o Palmeiras vai jogar um jogo a mais. Mas por 24 horas, o Flamengo vai mostrar que na rodada, já segundo turno, uma rodada já adiantada, ele está assumindo a liderança. Já assume momentaneamente, mas assume com o mesmo número de jogos. Isso é importantíssimo, tá? O Flamengo pode assumir a liderança simplesmente vencendo o Cruzeiro, porque aí o Palmeiras joga com o Vasco no dia seguinte. Tá certo? É isso. E aí, já vai botar ali os caras um pouco nervosos. É isso.